Esse é o problema, que aí fica difícil de curar. Então a pessoa tem que aceitar que ela tem, ela tem que admitir que ela tem aquele problema. Se ela ficar falando, não admito, não admito, não admito, não tenho, não tenho, não tenho, não tem médico que cure. Não tem médico que cure, não tem Jesus Cristo que cure. Então, gente, esse assunto aí, a gente está aqui conversando, batendo um papo, e surgiu esse assunto da vampirização energética. Eu acho muito importante a gente estar gravando aqui para estar passando para vocês. Existem vários tipos de vampirizações energéticas, tá? Isso é muito vasto. O que eu vou trazer aqui é um pedacinho da vampirização energética, tá? Existe muito a vampirização energética pela chantagem emocional. Como é que é a vampirização energética pela chantagem emocional? Antes de eu explicar, nós temos que lembrar que quem faz a vampirização energética são os espíritos. Então, esses espíritos, eles podem ser encarnados ou desencarnados. Então, a vampirização energética pode ser feita de um encarnado para outro encarnado, porque são espíritos ali. Eles só estão encarnados, mas são espíritos. Então, a vampirização energética pode ser feita de um encarnado para um desencarnado, pode ser feita de um desencarnado para outro desencarnado, pode ser feita de um desencarnado contra um encarnado, e até mesmo de um encarnado contra um desencarnado. Isso existe, tá? E essa vampirização energética, não necessariamente ela precisa ser feita com a pessoa ali do seu lado. Essa vampirização energética pode ser feita à distância. A pessoa pode te vampirizar à distância, tá? À distância. Isso existe também. Pode ser pelo telefone, pode ser pelo pensamento, porque a vampirização energética ela é feita de forma mental. Então, da onde a pessoa estiver, ela pode te vampirizar, sim. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas vamos devagar. A chantagem emocional, imagine aquela pessoa que ela é um pouco dependente emocional, ela está com as emoções um pouco desequilibradas, ela está com um pouco de carência excessiva, né? E outros tipos de problemas emocionais, psíquicos, né? E ela está precisando de um ombro amigo, alguém que dê uns conselhos para ela, tá? Alguém que vai lá dar uns conselhos para ela. É muito bom você dar os conselhos. Você tem que dar conselhos para as pessoas, sim, quando você tem tempo, porque isso é caridade. Né, um conselho de coração, né, instruindo a pessoa, orientando para o lado positivo, né, mas tem que tomar cuidado com os exageros, porque tem gente que você dá uma mão, ela quer o braço inteiro, e não pode, porque você tem que viver a sua vida e a pessoa vai viver a dela, você não pode viver por ela, você não pode ser uma muleta para aquela pessoa, senão se torna doentio, aí já não é mais saudável, tá? Você não pode ser um psicólogo particular da pessoa 24 horas por dia. Tá? Você só foi dar um conselho, não quer dizer que você estará sempre disponível para dar um conselho para aquela pessoa. Tá? Temos que entender isso. Porque senão se torna, a pessoa que fica querendo o conselho da outra 24 horas por dia, exigindo, se torna uma infantilidade muito grande, uma dependência emocional muito grande, né? E se torna algo muito ruim, que não é saudável. Tá? Aí vem a infantilidade espiritual, né? Vem a pessoa ter atitudes de uma criança mimada, que quer a atenção da outra, a pessoa tem que dar sempre na hora que ela quer. Então aí a pessoa começa a tomar uma atitude de criança mimada, mesmo sendo adulto. Tem várias crianças aí de 50 anos, 60 anos. Então tem que tomar cuidado, tá? Como é que é isso, chantagem emocional? A pessoa está precisando de um conselho, você vai lá, você dá o conselho para a pessoa, você fala só coisa boa e tal, a pessoa melhora, ela melhora bastante, tá? Ela melhora muito, né? E ela fica muito feliz com aquele conselho que você deu. Aí você vai embora. Depois de um tempo, ela te chama de novo. Pô, cara, precisando conversar contigo, foi tão legal naquele dia, você pode falar comigo de novo para me ajudar? Você vai de novo. Beleza, tá tranquilo. Aí você vai embora. Aí numa terceira vez, a pessoa te chama de novo para você dar os conselhos, ou pessoalmente, ou pelo telefone, por exemplo, ou uma chamada de vídeo. E você fala que você não pode, porque você está muito ocupado.
Aí você fala, não posso agora, eu estou muito ocupado, não tem condições de eu fazer isso agora. Aí a pessoa surta e começa a falar assim, poxa, você não está disponível para mim? Começa a reclamar. Poxa, se era para você agir dessa forma, agora, então por que você me deu o conselho das 2 outras vezes? Se era para você não ter tempo para mim, então não tivesse me ajudado das outras 2 vezes. Olha a criança mimada aí. Olha aí a chantagem emocional aí. Olha a chantagem, tá? E aí nesse momento que ela está reclamando, você fica chateado, você fica entristecido. E aí nesse momento que você tenta justificar, tenta falar alguma coisa, ela te vampiriza. Ela te vampiriza. Ela puxa, ela suga a sua energia. Ou então, até mesmo nessas conversas que você está indo toda hora, vamos supor que você cede, você vai todas as vezes que ela te pede. Você vai até mesmo meio sem vontade. Você vai. Porque ela fez uma chantagemzinha. Ou então ela fez uma chantagemzinha emocional, você foi. Antes dela começar a falar muito, você para, tô indo pra aí agora. Aí você cede, vai. Quando você chega lá, do lado dela, ela começa a contar os problemas dela, você não pode sofrer junto com ela. Se você sofrer junto com ela, se você chorar junto com ela, ela também te vampiriza. Porque ali está tendo uma descarga emocional, que você está sofrendo junto com ela, você acaba entrando nos mesmos padrões emocionais que ela, e ela te vampiriza. Ou você não se emociona, você fica tranquilo, você fica na boa, ouvindo a pessoa. Mesmo assim ela te vampiriza, porque você está ouvindo aquela pessoa, e naquele momento que você tá, que ela tá te ouvindo, que você está ouvindo a pessoa reclamar da vida, um monte de coisa, né, contando os problemas dela, ela está te vampirizando com a mente, sem perceber, na maioria das vezes de forma inconsciente. Ela está te vampirizando. E outras pessoas, elas percebem que ficam muito bem depois que conversam com você, porque elas se sentem fortes e dispostas. Porque ela percebeu que está sugando sua energia. Algumas pessoas podem até começar a fazer de propósito. Algumas pessoas podem começar a fazer de propósito. Então tem que tomar cuidado. Como é que ela vampiriza? Ela vampiriza com a mente. Ela vampiriza com a mente. É com a mente. É sempre com a mente. Tá? E essa energia ela é puxada também pelos poros da epiderme do perispírito. Ela pode puxar essa energia pelo nariz, pela boca. Como se ela estivesse sugando. Tá? Mas tudo isso é associado com a mente. Tá? Não é só por esses meios, sempre associado com a mente. Por exemplo, aquelas pessoas que ficam querendo abraçar você em excesso. Ai, irmão, eu gosto tanto da sua energia. Me dá um abraço aqui. Ela passa a mão nas suas costas assim, ó, na sua coluna vertebral. Ó. Ali tem todo um sistema nervoso. Tem chakra. Ela está passando a mão. E nas mãos, na palma da mão também tem chakra. Ali, quando ela passa a mão nas suas costas, ela está puxando tua energia. Essa pessoa que fica querendo abraçar excessivamente, querendo te abraçar forte, demorado assim, pessoa sem noção. Então ali naquele momento, ela está puxando sua energia também pelos chakras das palmas das mãos. E isso é mais comum do que se possa imaginar. Isso é mais corriqueiro do que se possa imaginar. São vampiros de energia encarnados. Tá? Vampiros de energia encarnados. Outro exemplo. Você tem um namorado ou uma namorada, ou um marido ou uma mulher, ou um amigo ou uma amiga, ou uma prima ou um primo, seja lá quem seja a pessoa, tá? E aquela pessoa, isso acontece muito entre casais, mas não é regra, acontece também entre amigos, acontece também entre parentes, né? O que é que acontece? Não sei se vocês já perceberam isso. A pessoa fica te instigando para te tirar do sério. Você não fez nada para ela, ela fica querendo briga, puxando briga, te perturbando para te tirar do sério, perturbando, ela fica insistindo, até a hora que você explode, você grita, uau, e aí você briga com ela. Na hora que você explode, que você grita, que você explode de raiva, nesse momento que você explode, suas emoções entram em ebulição.
É como se você perdesse toda a sua proteção energética ali. É como se você se abrisse. E nesse momento a pessoa consegue o que ela quer. Aí ela vai e suga toda a sua energia. Quando você explode, fica reclamando, briga, chora, aí ela suga essa energia, aí ela fica bem. Tem vampiro encarnado que quando a pessoa, ele consegue o que ele quer, que a pessoa explode, ele fica rindo assim, ó. Porque ele conseguiu o que ele queria. O quê? A sua energia. Ele é um vampiro encarnado. Ele é um espírito vampiro encarnado. Existem muitos magos negros encarnados que fazem isso. E o mago negro é um espírito, então ele pode ser seu marido, pode ser sua mulher, normal. Ele vai encarnar como ser humano. Ele vai ter um emprego normal, ele vai ter uma vida normal, e é um mago negro encarnado. Ninguém vai perceber, porque as pessoas vão estar vendo um corpo físico, igual a como qualquer outro, mas não sabe quem é o espírito que está ali dentro. É fácil de identificá-los. Eles têm várias características. São arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes, gananciosos, sedentos de poder, têm uma visão tirana das coisas, adoram guerras, adora a guerra, adora discutir por causa de política. São ditadores, muitas das vezes ditadores disfarçados de democratas. Tá? Eles são sedentos de poder e de domínio, de dominar. Tá? Eles são falsos e são vampiros. E eles sabem fazer isso com maestria, porque eles são magos negros, eles sabem vampirizar com maestria. Não é porque ele está encarnado no esquecimento que ele não sabe, ele vai vampirizar com bastante força. E lembrando que a vampirização ela é feita com requintes de crueldade, porque ele invade o seu campo, ele invade a sua aura e te vampiriza. É feito com requintes de crueldade. Tá? Assim como existem outros espíritos trevosos, existem os vampiros astrais. Os próprios vampiros astrais no plano astral, eles têm forma de vampiro, eles têm dentões, ficam se babando. Por quê? O estado emocional e mental dele faz com que o perispírito dele tome essa forma. Né? O estado mental e emocional dele influencia nas células do perispírito, em toda a estrutura molecular do perispírito, e o perispírito sendo plástico, plástico, fluídico, né? Ele se molda, é um corpo muito sutil, então ele se molda de acordo com o seu estado mental e emocional. Então se ele é um vampiro, ele sem perceber, o perispírito dele é transformado, até mesmo de forma inconsciente, num vampiro. Ele fica com dentões, eu já vi esse tipo de espírito em desdobramento. É um ser humano que está ali, mas ele perdeu completamente a forma por causa do seu estado mental e emocional completamente desequilibrado e em desalinho. Claro que isso não é instantâneo, isso vai acontecendo no decorrer do tempo. Ele desencarna com a forma humana, mas ele naquele estado que ele está, vai desenvolvendo aquele formato com o tempo. Mas pode acontecer também o seguinte, daquele formato se desenvolver enquanto ele está encarnado. E aí quando ele desencarna, ele já está com aquela forma. Tá? Tanto é que quando ele desdobra, ele está encarnado, ele desdobrou, ele desdobra não com a forma humana que ele está, ele já desdobra com a forma de vampiro. E sai por aí, fazendo o que ele gosta de fazer, que é vampirizar. Porque nós, quando desdobramos, nós vamos para o lugar que nós gostamos, nós vamos até as pessoas que nós queremos estar, que nós gostamos ou que nós queremos destruir. Nós vamos atrás da pessoa para tentar destruí-la. Tá? Isso acontece. Só que né, tem gente que tem muita proteção. Então, se você sair do corpo para tentar destruí-la, você vai se deparar com os protetores dela. Então, você não vai conseguir chegar nela. Isso também pode acontecer. Né? Então, esses que eu falei são dois tipos de vampirização. Tá? De vampirização. Outro tipo de vampirização que tem nas discussões, quando um está querendo impor a sua vontade do outro, a sua verdade. Vamos supor, tem uma pessoa aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Está todo mundo discutindo ali, os quatro pensam diferentes. Ou então dois pensam igual e os outros dois pensam iguais. Então são 2 contra 2. É só um exemplo. E eles parecem estar numa discussão amigável, numa discussão fraterna, mas no fundo ali estão tentando cada um impor a sua verdade. Aí fica aquela briga. Fica um afrontando o outro, um encostando o outro na parede, um tentando provar para o outro que ele está certo e o outro está errado,
usando os seus conhecimentos. Então, o que acontece? Não é uma conversa amigável. Então, o que acontece? E, às vezes, nem está disfarçado. Às vezes, eles brigam mesmo, discutem mesmo. Ali está acontecendo toda uma vampirização energética de um com o outro, que pensa diferente. Um está vampirizando o outro. Aí eles se desgastam. E aí, quando acaba aquela conversa, aquele bate-papo, o que acontece? Todo mundo sai cansado. Ou sai fortalecido, né? E aí não percebe que teve uma vampirização. Foi uma troca de chumbo. Sai cansado por quê? Porque às vezes o outro não está querendo impor a sua vontade, mas o outro está. E esse que está querendo impor a sua vontade, se aquele que não quer impor a sua vontade não se proteger, esse que está querendo impor, ele entra em fúria. E ele fica querendo vampirizar. Ele pode vampirizar esse que não quer impor a vontade dele. E aí aquele que não quer impor a sua vontade sai enfraquecido se ele não se proteger energeticamente. Então são várias as situações. E a troca de chumbo? Pode sair os dois não saírem cansados. Por quê? Eles trocaram energia. Um vampirizou o outro, então os dois saem como se não tivesse ocorrido uma vampirização. Isso acontece também. Um vampirizou o outro. Agora, também depende de uma outra coisa. Tem uma outra exceção à regra. Se um tem mais força mental e o outro tem bem menos força mental, o que tem mais força mental vai vampirizar mais. O que tem menos força mental vai vampirizar menos. Então aquele que tem menos força mental vai sair mais enfraquecido. E o que tem mais força mental vai sair mais forte. Daquela discussão. Tem isso aí também. Então perceba que o negócio vai longe da vampirização energética. E existem os espíritos desencarnados que vampirizam encarnados. Como que eles me vampirizam? Você tem que estabelecer sintonia com ele. Se você não tiver afinidade de sintonia, vai ficar mais difícil dele te vampirizar. É só você não estabelecer sintonia com ele, através da reforma íntima, se melhorando internamente. Existe um outro tipo de vampirização energética, através da crítica destrutiva. A crítica destrutiva. Vamos supor, uma pessoa, ela te critica, mas não te critica de uma forma saudável. Às vezes parece que ela está te criticando de uma forma educada, mas por detrás daquela falsa educação tem toda uma malícia de querer te criticar de uma forma destrutiva, e as pessoas até mesmo não percebem que aquela pessoa está te criticando de forma destrutiva, mas ela está. No fundo, ela quer te criticar de uma forma muito perniciosa. Ou então ela demonstra logo que ela está criticando mesmo de forma destrutiva. Né? E usam muito a distorção. Em muitas situações, distorcendo tudo o que você disse, tudo mais de propósito, para te criticar de forma destrutiva, deturpando o que você disse. O que acontece nessas críticas destrutivas? Isso acontece muito entre as famílias, isso acontece muito entre políticos, entre religiosos, entre pessoas que divergem de opiniões, né, e entre artistas, críticos de artistas, de várias formas, tá? De várias formas variadas. Essa crítica, o crítico destrutivo, na verdade, no fundo, ele se sente muito inferior. E ali é uma forma dele fazer parecer com que ele é forte, criticando o outro, que ele, no fundo, acha que é superior a ele. Na verdade, no fundo, ele quer ser aquele outro. Ele está com inveja daquela pessoa que ele está criticando de forma destrutiva excessivamente. Ele queria ser igual àquela pessoa. No fundo, ele queria ser igual àquela pessoa. Ele critica de forma destrutiva para se defender de algo que não tem nada o atacando. Né? Então, o crítico destrutivo, ele não tem amor próprio. Tá? Em muitas situações, a crítica destrutiva, ele está te criticando por inveja, porque ele quer ser igual àquela pessoa. Ele tem complexo de inferioridade. Isso acontece muito entre religiosos. Tá? Ele demonstra um saber excessivo, ele demonstra uma força, uma imponência, que no fundo ele não tem. Na verdade, ele é muito fragilizado. Ele tem um complexo de inferioridade muito grande, ou seja, ele se acha muito ruim. No fundo, ele se acha um lixo. E aí ele critica destrutivamente por causa disso. No fundo, ele não se ama. Então, nessa crítica destrutiva,
nessa crítica destrutiva, o que acontece? Ele te critica destrutivamente. Aí o que você faz? Você responde. Quando você responde, você reagiu. Quando você responde, é a hora que ele te vampiriza, mesmo à distância. Pode ser ali pessoalmente ou à distância. Entenderam? Ele faz o seguinte, ele te critica destrutivamente, quando você responde, ele te vampiriza. Entende? Então é assim que acontece também esse tipo de vampirização energética. Ou seja, o crítico destrutivo, ele é um vampiro de energias encarnado. Ele é um vampiro. E não importa se ele é educado ou tem muitos conhecimentos, não importa. Ele é um vampiro de energias, né? Então nós temos que ficar atentos a isso. O que define isso? Por que existem essas pessoas que são vampiros de energia? Por quê? São espíritos o quê? Quem são essas pessoas? São muitos no planeta, muitos em todos os países, no planeta inteiro. Por quê? São pessoas doentes do espírito. Doentes, porque quem é saudável do espírito, quem é saudável não vampiriza ninguém. Quem é saudável é equilibrado. Energeticamente, emocionalmente. Gente, não é para tirar as emoções. Quando os espíritos falam assim, você é muito emocional, tem que parar de ser emocional. Ele não está pedindo para você retirar as emoções sempre vão existir, não tem como retirar. Afinal, nós estamos encarnados e nós temos um corpo emocional, que é o perispírito. Nós temos hormônios no corpo físico. As emoções vão existir. Espíritos evoluídos, quando encarnam aqui, eles têm emoções. Jesus tinha, Siddhartha Gautama tinha, Satya Sai Baba tinha emoções. Todos têm emoções. Chico Xavier tinha emoções. Só que as emoções deles são equilibradas. Não é para tirar a emoção, é para equilibrá-las. Porque uma emoção descontrolada faz a pessoa fazer besteira. É através da emoção descontrolada que ocorrem muitos assassinatos, muitas brigas. É através da emoção descontrolada que a pessoa faz besteira. Entendeu? Então a emoção, quando os extraterrestres vêm e falam, tira a emoção, diminui essa emoção, esse tira é a forma de falar. É para equilibrar as emoções junto com a razão. Tem que estar assim, ó, aqui é a razão, aqui é a emoção. Tem que estar assim, ó, os dois juntinhos ali equilibrados. Se a razão estiver aqui e a emoção aqui, ferrou. Entendeu? Ó, se a emoção estiver aqui e a razão aqui, ferrou. Até mesmo se a emoção estiver lá embaixo e a razão estiver demais, também ferrou. Tem que estar os dois equilibradinhos aqui, ó, juntos. A razão junto com a emoção, né? Então, nós temos que entender isso. Essas pessoas que são vampiros de energias, seja encarnado ou desencarnado, são espíritos muito doentes, que precisam de tratamento espiritual e psicológico. Precisam de tratamento. Tratamento mesmo, gente. Terapia, entendeu? Para que a pessoa deixe de ser um vampiro. Por exemplo, essa que eu falei no início do vídeo, que é aquela pessoa que vampiriza com a chantagem emocional. Gente, quem faz a chantagem emocional, gente, é uma criança espiritual, gente. É uma criança. Uma criança espiritual. É mimado, é infantil. E tem muitos desses que têm 50 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade. É só a idade do corpo que está mais avançada, porque o espírito ali é completamente mimado e infantil, gente. Completamente mimado e infantil. Então nós temos que prestar atenção nisso para nós nos tornarmos espíritos saudáveis e nós adquirirmos felicidade para nós mesmos, porque isso é tristeza, isso é tristeza total, isso é infelicidade. E aí você causa a sua infelicidade com esse comportamento e a infelicidade dos outros que estão ao seu redor. Você acaba tendo um relacionamento com as pessoas que não é saudável, porque você está vampirizando a pessoa, você está fazendo chantagem emocional para a pessoa, você está dependente emocional da pessoa. É como se você estivesse escravizando aquela pessoa com a sua chantagem emocional.
Escravizando. Isso acontece muito com médiums. Pessoas que se consultam com médiums, pedem conselho com os médiums. Por exemplo, a conversa fraterna do médium com as pessoas, com os consulentes. Tá? Tem muitos consulentes, não todos, tá? Mas tem muitos consulentes que acham que o médium vai resolver a vida deles. Sabe? Acha que o médium vai resolver. Gente, o médium não vai resolver a vida de vocês. O médium vai dar um conselho. Primeiro, você segue se você quiser. Né? Tem isso, você segue o conselho se você quiser. O médium não é Deus. Ele pode errar também. Eu erro, todos podem errar. Tá? Então, a pessoa acha que o médium vai resolver a vida dele, vai resolver os problemas emocionais dela. A pessoa está achando que o médium vai resolver os problemas emocionais dela, os problemas mentais dela, os problemas do espírito dela, que é ela que tem que resolver, correndo atrás. Como? Faz a reforma íntima, vai estudar. Pega os livros espirituais bons, psicografados, tem tantos. Vai estudar, ali ensina você como ser um espírito mais equilibrado. Não é para você se tornar um anjo, um arcanjo, não. É para você se tornar um espírito adulto, deixar de ser criança, se tornar adulto, mais equilibrado. Tem tantos livros bons que ensinam você a ser senhor de si mesmo, não depender dos outros, depender de médium, fazer um médium de muleta. Aí o médium não resolve o teu problema, porque ele não vai resolver, mas você, criança mimada, acha que o médium tem que resolver o teu problema. Aí sabe o que você fala para o médium? Você não resolveu o meu problema, você falhou comigo. Falhou? Você que falhou com você mesmo. Você que falhou com você mesmo. Você que tem que correr atrás das suas mudanças. Médium não é psicólogo, médium não é psiquiatra. Médium não vai resolver os seus problemas. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é a atitude de uma criança. Colocar a culpa no médium, que deu o conselho para você e não resolveu o seu problema. Isso é transferência, você está transferindo o seu problema para o médium, colocando a culpa nele, sendo que ele não tem a culpa. Isso acontece muito nos terreiros de Umbanda, isso acontece muito nos centros espíritas, e tem muitos médiuns que às vezes ficam receosos de dar conselho para alguns consulentes. Quem é médium aí sabe. Quando vê aquele consulente chegando, fala: ih, rapaz, chegou aquele maluco, chegou aquela maluca, eu vou dar um conselho para a pessoa vai sair daqui distorcendo tudo que eu disse, vai sair daqui achando que eu vou resolver o problema dela, aí eu dou o conselho, ela não resolve lá o negócio, vai botar a culpa em mim depois. Você que é médium aí sabe de centro espírita, centro de Umbanda, não é assim? Isso acontece com muitos. Quem lidar com pessoas, com consulentes, é desse jeito. Então são pessoas doentes, pessoas, muitas das vezes, são pessoas mimadas, infantis, que acham que o médium vai resolver o problema delas. E ali na conversa fraterna, ali, o médium ainda tem que se proteger, porque aquela pessoa é um vampiro. Ainda pode vampirizar o médium. Porque aí o médium vai, sai da consulta, consultou 10 pessoas na conversa fraterna. Aí tem médium que sai: ai, tô cansadão, tô esgotado. Por quê? As pessoas sugaram o cara, ou a menina, ou a médium mulher. Sugaram a médium, ou o médium. Sugaram o médium todinho, o médium sai cansadão, porque foi todo vampirizado pelos consulentes. Vocês acham que isso não existe? Existe muito. Você acha que um espírito evoluído, não precisa ser um mestre ascensionado não, tá? Mas uma evolução razoável. Você acha que alguém que tem uma evolução razoável, tá? Vamos lá, vamos botar assim, no razoável padrão Terra. Razoável, uma evolução legal. Vampiriza alguém? Não vampiriza. Quem é saudável do espírito, saudável das emoções, não vampiriza ninguém. Sabe o que é a vampirização também, onde ela ocorre? Ironia. Você está explicando uma coisa para a pessoa ela responde de uma forma um pouco irônica, misturado com um pouquinho de agressividade. Isso é uma forma de vampirizar. Porque você percebe que ela está sendo um pouquinho agressiva e um pouco irônica, você fica um pouco chateado. Quando você fica um pouco chateado, mesmo que você não dê a entender que você está, você se mantém ali assim, mas por dentro você está um pouquinho chateado. Ela já está te vampirizando. Difícil, né? Isso acontece todo dia. Todo dia. Isso acontece todo dia. Nas famílias, no dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, nas conversas, nos bate-papos. Então aí vocês percebam o quanto essa humanidade está doente.
o quanto essa humanidade precisa ser instruída espiritualmente o tempo inteiro e precisa fazer alguma coisa para mudar, para melhorar. Né, gente? Como é que nós vamos viver num mundo regenerado se nós somos vampiros? Vocês acham que num mundo regenerado existem vampiros de energia? Existem? Não existem. Vocês acham que num mundo ditoso, onde o bem reina, existem vampiros de energia? No mundo ditoso, os seres são feitos de pura luz. Eles não têm nem mais corpo emocional em muitas situações. Em alguns mundos ditosos a pessoa ainda tem um perispírito, mas em outros, dependendo do mundo ditoso que é, nossa, já abandonou o perispírito. Ou então ele está tão fraquinho que a pessoa está praticamente vivendo já em corpo mental. E nos celestes e divinos, que é acima do ditoso, ali já não tem mais perispírito, ali é corpo mental puro, corpo mental superior puro. É puramente. E todo mundo lá conhece os pensamentos uns dos outros. Não existe segredo, não existem segredos. Aqui a gente consegue ocultar os nossos segredos, né? O que a gente sente, o que a gente pensa. Lá no mundo celestial e divino, os pensamentos dos espíritos que estão lá não são escondidos. Todos eles conhecem os seus pensamentos. Imagine um espírito que vive todos juntos, por afinidade. É como se eles se fundissem, vivem em grupo. Uma hiperconsciência, que é puro corpo mental, eles são puramente. Ali eles estão numa afinidade tão grande, eles vivem numa afinidade tão grande, que eles conhecem tudo um do outro profundamente. Ninguém esconde o pensamento de ninguém. Eles não brigam, eles não fazem fofoca um do outro. Muito pelo contrário, eles vivem numa afinidade estrondosa. Então vocês percebam o quanto nós temos ainda que crescer, o quanto nós temos ainda que evoluir, o quanto nós temos ainda que mudar, né? O quanto nós temos ainda que mudar. Ai, Pedro, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer, eu não faço. Como não, gente? Eu não tô falando pra gente fazer isso agora instantaneamente. Isso leva um tempo. A evolução não dá saltos. A espiritualidade não pede para vocês cortarem isso. Não, vou deixar de ser vampiro agora. Não, porque você também não vai conseguir. Você vai começar a trabalhar e você vai continuar sendo vampiro por um bom tempo. Você só vai diminuindo no decorrer do tempo. Até que vai cessar. E esse tempo pode durar meses, anos, décadas ou vidas. Algumas vidas. Sim, e a espiritualidade entende isso. O seu momento. Mas também não é por causa disso que você vai relaxar. Ai, agora então vou de boa. Vou. Aí você para, você nem faz. É para fazer. Mesmo que vá demorar décadas. É para começar a treinar agora. Na tranquilidade sem se torturar. Porque a espiritualidade não quer torturar ninguém. Não existe isso de se torturar. Quem está se torturando para evoluir, aí é uma evolução que não tem alegria. Aí não é evolução. Aí é coisa de religioso que quer impor que você tem que mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Não é assim. Não é assim. Vai no seu tempo, mas também não para. Esteja consciente que você tem aquele problema, mas também você não vai ficar daquele jeito mais. Você vai trabalhar para sair daquele jeitinho de ser, que já pode estar sendo arrastado por muitas vidas. Então, velhos costumes que já vêm sendo arrastados de muitas vidas, não se perdem em um momento. Não se perdem em poucos dias, não se perdem em poucas semanas, não se perdem em poucos anos ou em poucas décadas. Às vezes aquele costume está sendo arrastado por milênios. Não vai se perder de repente porque você decidiu mudar. E aí quando você perceber que você não consegue mudar como você quer, na hora que você quer, e você fica triste e depressivo, está errado. Você tem que se aceitar como você é, mas não aceitar continuar daquele jeito. Vai no decorrer do tempo. Ah, vai demorar 3 vidas, Pedro, para eu mudar isso. Não importa, que seja 3 vidas. Vai, se aceita, seja feliz, não é para ficar triste e depressivo, mas trabalha sempre. Estou trabalhando, sou vampiro mesmo ainda e tal, ainda estou fazendo. Ah, desculpa aí, cara, te vampirizei porque eu estou trabalhando. E o outro vai falar, não, tá tranquilo, não sei o que, eu vou te ajudar. E vai indo. Não é para um condenar o outro, você está me vampirizando, não sei o que. Não, aí você prejudica o cara que está querendo mudar, deixar de ser vampiro. É para apoiar o cara. Não ficar criticando o cara porque você está sentindo que ele está te vampirizando. Você tem que entender como é que funciona o processo evolutivo, que não é de uma hora para outra.
que pode demorar anos, décadas ou centenas de anos. Vidas. Tem que entender isso, tem que ter essa visão. Ou seja, uma visão do espírito imortal. Não uma visão imediatista, humana. A visão do espírito imortal, ou seja, você vai pensar como Deus. Você se unifica com o Pai, você se torna um com Ele. Quando você se torna um com a fonte criadora, você começa a pensar como Ele, não como um ser humano. Você será um ser humano aqui, um espírito encarnado no corpo humano, mas unificado com Deus, você vai pensar muito mais como Deus. E aí os seres humanos aqui que não estão unificados com Deus não vão entender o seu pensamento, porque eles não estão unificados com Deus. Você está. Então você não vai pensar como um ser humano imediatista, que quer que o negócio seja resolvido em um dia, uma semana, um ano. Não, você vai adquirir o pensamento de Deus. Você vai pensar como Ele. Pensando como Ele, você vai entender o processo de cada um, que demora, para alguns demora muito. Você vai entender aquilo, você não vai castigá-lo por causa daquilo, você não vai repeli-lo por causa daquilo, você não vai ficar com raiva ou vai querer se afastar da pessoa por causa daquilo. Não, muito pelo contrário, você vai ficar do lado da pessoa e vai ajudar a pessoa, mas você não vai alimentar o distúrbio dela, de vampiro. Quando ela começar a vir de vampiro, fala assim, ó, tá legal não, para, você sabe que você está trabalhando isso aí, e o que você está fazendo agora é chantagem emocional, vamos parar. E aí a pessoa, mas aí ela tem que querer mudar, né? Aí ela vai aceitar. Ela fala, é mesmo, cara, tô voltando lá, desculpa. Mas aí é a pessoa que quer mudar. Quem não quer mudar, quando você fala isso, a pessoa vai ficar com raiva. A pessoa vai ficar com raiva. Então a pessoa tem que querer mudar, ela tem que admitir que ela tem aquilo e começar a trabalhar aquilo. E quando ela escorregar e você avisar que ela escorregou, porque às vezes a pessoa não percebe, quem está de fora percebe. Quando ela escorregar e você avisar que ela escorregou, ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, então ela não está aceitando a doença que ela tem. A pior coisa que tem é a pessoa que é doente e não aceita a doença que ela tem. É o maluco que não aceita que é maluco, por exemplo. Esse é o problema, que aí fica difícil de curar. Então a pessoa tem que aceitar que ela tem que admitir que ela tem aquele problema. Se ela ficar falando, não admito, eu não tem médico que cure. Não tem médico que cure, não tem Jesus Cristo que cure. A pessoa tem que aceitar que ela tem aquele problema, gente. Ela tem que admitir que ela tem aquele problema e que ela quer ser ajudada. Para poder ser ajudada, ela tem que querer ser ajudada. Se ela não quiser ser ajudada, não tem como ajudar. Não tem como. Não tem Jesus que vai ajudar. Ela tem que estar aberta à mudança, a ser ajudada. Se ela estiver fechada, nada feito. Nada feito. Então, gente, tem que ser desse jeito. Você tem que pensar como Deus. Se você tiver o pensamento de Deus, você se unificar com Deus, pensar como Deus, é claro que você não vai ser exatamente como Deus, né, gente? Isso aqui é uma forma de falar, mas você vai entender um pouco mais o pensamento dele, você se unificou, fica mais fácil de você entender as coisas. O momento da pessoa. O momento da pessoa. O momento que ela está. Temos que respeitar o momento que a pessoa está. Todo mundo tem o seu momento, ela não vai ficar daquele jeito para sempre. Ela um dia vai chegar na linha de pensamento que você está, que é mais avançado. Mas nós temos que entender o momento dela. Pode demorar, mesmo ela cheia de conhecimentos na cabeça, mas ela ainda não está no momento dela. Eu vou dar um exemplo disso. Vocês vão concordar comigo. O momento da pessoa. E aí você vai entender e você vai compreender o momento dela, que pode demorar muito tempo, e você vai ajudar amando aquela pessoa, não repelindo a pessoa, fazendo cara feia para a pessoa. Não! A pessoa é doente, você está se tornando um médico de almas. Se você é um médico de almas, como é que você vai repelir as almas? Não, se você é médico de almas, você tem que estar do lado dessas almas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Você tem que estar do lado delas, para ajudá-las. Elas são doentes. Se você é médico, você tem que ficar do lado dos doentes, não apartá-los. E para você ficar junto deles, não é só para ajudar a curar, você também tem que ter o ingrediente principal. Você tem que amar esses doentes. Amar esses doentes. Antes de você tratá-los, você tem que sentir amor por eles. Você consegue isso? Não adianta você querer tratá-los sem amor. Não vai ter o mesmo resultado. Você tem que tratá-los sentindo amor por eles. Entenderam bem isso?
É desse jeito que Jesus tratava e outros mestres tratavam. Porque não foi só Jesus que tratou desse jeito. Outros mestres que estiveram encarnados aqui na Terra também tratavam dessa forma. E essa pessoa que é doente, ela vai te dar umas patadas várias vezes. Porque ela é doente. E você tem que entender aquela patada e não devolver a patada de volta. Porque se você devolver a patada que um doente te deu, você é mais doente do que ele. Você tem que entender o momento dele, você não está mais naquele momento de doença. Então você vai tomar a patada, você vai engolir a patada e vai abraçá-lo com amor e orientá-lo. Ele vai te dar outro socão, outra patada, você vai abraçá-lo, amá-lo e orientá-lo. Sem devolver a patada, senão você é doente igual a ele. Vou dar o exemplo. Sabe, já leram sobre a história, ouviram algum filme sobre Paulo de Tarso e Estevão? Antes de ser Paulo, Paulo era Saulo. Ele mudou o nome depois para Paulo. Antes era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso e Estevão. Estevão era Gesiel, depois mudou o nome para Estevão também. Então vamos lá no Paulo de Tarso e no Estevão. Quando Paulo de Tarso só seguia as leis de Moisés, ele era um rapazão novo de 30 anos, ele seguia as leis de Moisés, ele era bem fanático, tá? Bem fanático, ele era impulsivo, ele era agressivo, tá? Mas ele tinha qualidades. Quais eram as qualidades de Paulo? Ele defendia a lei de Moisés com afinco. Ele era dedicado aos estudos, ele estudava que nem um maluco as escrituras. Ele era um intelectual, ele era um filósofo, ele tinha muitos conhecimentos, ele estudava muito. Então ele tinha aquela qualidade de defender com afinco, ele levava a sério, ele se dedicava 24 horas por dia àquilo. Ele tinha atitude, ele era audacioso, olha quanta qualidade boa, audacioso, tinha atitude, ele tinha uma ótima oratória, Paulo de Tarso. Ele sabia explicar para as pessoas, o doutor da lei, ele era um doutor da lei, ele no Sinédrio, ele sabia explicar, ele era admirado no Sinédrio. Ele tinha um conhecimento muito grande, porque ele estudava, ele foi ensinado desde criança por Gamaliel. Gamaliel foi o mestre de Paulo de Tarso. Ele foi ali ensinado por Gamaliel desde criança. Imagina o conhecimento que ele já não tinha com 30 anos de idade, sendo ensinado das leis, das escrituras desde criança. Ele tinha um conhecimento estrondoso, sabia como passar, tinha oratória, era audacioso, ele era perseverante, ele se dedicava com afinco às leis de Moisés, ele era diferenciado. Tá? Então ele começou a perseguir Estevão, que Estevão fazia parte da Casa do Caminho, né, onde estava ali o Simão Pedro. Jesus já tinha morrido, né? Simão Pedro, João Evangelista e outros discípulos e apóstolos de Jesus que continuaram ali. Tá? Então apareceu Estevão. Estevão, quando descobriu o que Jesus ensinou, ele falou: poxa, é isso que eu estava procurando, é isso aqui mesmo, é isso aqui é a verdade. Ele sentiu no coração que tudo aquilo que Jesus ensinou, que ele começou a ler, que era a verdade. Então ele começou a pregar, o Estevão começou a pregar. E ele estava arrebatando multidões. Estevão também começou a curar, igual a Jesus. Começou a curar. Né? Ele começou a curar. Então, o que aconteceu? Estevão começou a curar, pregar, começou a chamar a atenção das pessoas. Chamou a atenção de Paulo de Tarso. Vou lá ver quem é esse cara. Ele foi e achou, vamos resumir. Paulo de Tarso, quando começou a ver Estevão pregando, Saulo de Tarso o Paulo de Tarso, né, achou aquilo uma heresia, porque ele defendia Moisés. Então ele não ia aceitar o carpinteiro que se dizia ser o Messias, que eles estavam esperando. Ele não ia aceitar. Então ele começou a acusar Estevão de herege, né, de blasfemo, né, caluniador e feiticeiro. Feiticeiro por quê? Porque ele curava as pessoas com a autoridade de Deus e de Jesus sobre ele. Ele curava as pessoas. Então foi chamado de feiticeiro. E todos aqueles cristãos da Casa do Caminho eram chamados de... Aquilo ali tudo era chamado de uma seita. Eles diziam que era uma seita. Né? Quem defendia as leis de Moisés, como Paulo de Tarso e outros, diziam que o caminho, os cristãos do caminho, aquilo tudo era uma seita.
né? Eles não podiam deixar aquilo se alastrar, tinha que acabar com aquilo tudo antes que aquilo se alastrasse, porque estava se alastrando. Então Paulo começou a defender a lei de Moisés com afinco, num fanatismo muito grande, começou a perseguir demais Estevão, perseguir muito, todas as características de fanatismo. Ele começou a perseguir demais, e começou a dedicar a vida dele a perseguir Estevão, até que ele conseguiu condenar Estevão, né, com a ajuda dos outros lá do Sinédrio, condenar Estevão a ser morto por apedrejamento, por causa de heresia, né? Eram as acusações. Heresia, blasfemo, feiticeiro, endemoniado, né? Eles não aceitavam aquela doutrina de amor, de amar os inimigos, que Jesus ensinou, de amar o próximo e outras coisas que Jesus ensinou, muitas outras coisas, né? Então aí o fanatismo muito grande de Paulo. Paulo de Tarso condenou Estevão ao apedrejamento, ser morto pelo apedrejamento. Estevão não impôs resistência, nenhum cristão impunha resistência, ele ia numa serenidade. Paulo de Tarso ficava abismado com aquela serenidade de Estevão, sendo condenado, sendo preso, quando ele sereno, tranquilo. Porque Jesus ensinava a todos os cristãos que eles não podiam temer aqueles que poderiam matar o seu corpo. Jesus falava, vocês não podem temer as pessoas que podem tirar a vida do seu corpo, porque o corpo não é nada, o espírito é tudo. O espírito é tudo. Então vocês não podem temer aqueles que podem matar o seu corpo, aqueles que vão te caluniar, aqueles que vão te difamar, você não pode temê-los. Aqueles que falam mentiras de vocês, que é o que mais eles sofriam. Que depois Paulo de Tarso, quando se converteu, ele sofreu as mesmas coisas. As mesmas perseguições, as mesmas calúnias, as mesmas difamações, as mesmas histórias inventadas, era desse jeito. Só que Paulo de Tarso ali ainda estava defendendo a lei de Moisés, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia os ensinamentos de Jesus no profundo. Ele não conhecia o que o Messias ensinou, o que Jesus ensinou, mas Estevão conhecia. Então Estevão tinha uma irmã chamada Abigail. Tinha uma irmã chamada Abigail. E Paulo de Tarso iria casar com Abigail, mas Paulo de Tarso não sabia que Abigail era irmã de Estevão. Quando ele descobriu que Abigail era irmã de Estevão, ele falou, não vou me casar mais com você, porque você é irmã do herege, do blasfemo, do feiticeiro, não posso me associar a você. Olha o fanatismo. E ele gostava dela, mas o fanatismo era tão grande que ele até mesmo desistiu de casar com Abigail. E condenou Estevão a apedrejamento. Quando Estevão estava sendo apedrejado, que ele já estava muito machucado, quase morrendo, o céu se abriu. Ele teve uma visão espiritual que ninguém ali conseguia ver, mas ele via. E ele viu o reino do Cristo se abrindo, Jesus vindo buscá-lo. Mas antes de morrer, ele falou, Abigail, que era a irmã dele, foi lá acudi-lo. E ela ficou muito triste com que Paulo de Tarso, que era Saulo nessa época, o nome dele era Saulo, com que Saulo de Tarso fez com Estevão. Olha o que o Estevão disse. Olha o que o Estevão disse. Quase morrendo. Falou, Abigail, olhe para Paulo. Olhe para Saulo, que era Saulo, né? Olhe para Saulo. Saulo está fazendo tudo isso pela ignorância. Saulo está me matando, me condenou a um apedrejamento por ignorância. Ignorância? Mas como ignorância se Saulo tinha todo o conhecimento das Escrituras de Moisés? Sim, ele tinha todos os conhecimentos das Escrituras de Moisés, mas ele era ignorante com relação aos ensinamentos de Jesus. Então ele tinha aquele conhecimento profundo das leis de Moisés, mas era ignorante com relação aos ensinamentos de Jesus. Então ele era intelectual, tinha muito conhecimento, mas ao mesmo tempo era ignorante. Isso acontece muito nos dias de hoje. Tá? Isso acontece muito. Então, Estevão, quase morrendo, disse assim para Abigail, olha para ele está fazendo isso por ignorância, não tem problema, como se dissesse, eu perdoo. Ama Saulo de Tarso, casa com ele é um bom homem. Ele está fazendo isso pela ignorância. Ele mandando a irmã casar com ele, ou seja, mandando a irmã casar com o seu algoz. Isso é amor, isso é perdão. Isso é amar o próximo, amar o inimigo. É desse jeito. Ele viu as qualidades de Paulo de Tarso. Estevão falou para Abigail assim, case-se com ele
ele vai aprender a doutrina de Jesus. Jesus vai fazer com que ele descubra a sua doutrina. Ele vai aprender, e quando ele aprender a doutrina de Jesus, todo esse afinco que ele defende as leis de Moisés, ele vai usar esse afinco para defender as leis de Jesus. Só que ele não vai defender com violência, como ele faz com a de Moisés, com agressividade, com fanatismo. Ele vai defender as leis de Jesus com amor, com sabedoria, com tolerância e compreensão, que é o que ele não tem agora. Por que ele vai defender com esse afinco, mas de uma forma totalmente diferente à forma que ele defendia Moisés? Porque a doutrina de Jesus ensina amor, ensina tolerância, compreensão. Então a doutrina de Jesus será defendida com todo esse afinco, mas será um afinco com amor, com tolerância, com compreensão, sem fanatismo, sem agressividade, sem perseguição, e entendendo o momento de cada um para receber aquela doutrina. Então Estevão enxergou isso em Saulo de Tarso, que ele iria ser convertido e que ele iria usar toda aquela energia, todas aquelas qualidades que ele tinha, defendendo o que Jesus ensinou, e ele ia ser um apóstolo do Cristo muito bom, que ia fazer um trabalho muito bom, porque Estevão também falou assim, olha a oratória que ele tem, olha como ele tem conhecimento, ele vai estudar que nem um louco tudo que Jesus ensinou, ele vai colocar todos aqueles ensinamentos na cabeça e no coração também, não só na cabeça, mas no coração também. E aí ele vai abrir sintonia com Jesus, e Jesus vai usá-lo, o Espírito Santo vai usá-lo direto, vai canalizar com ele, vai inspirá-lo, vai intuí-lo, porque ele vai ter adquirido todo aquele conhecimento, vai ter colocado na cabeça e no coração, e ele vai fazer uma obra linda e vai converter um monte de gente para Jesus. Então Estevão enxergou isso em Saulo. Enxergou isso em Saulo. Porque ele fez aquilo pela ignorância. Eu sei que o assunto era vampirização energética, mas surgiu esse também, que é muito bom para o nosso entendimento, né? Para os nossos estudos e para as nossas reflexões, né? Surgiu esse assunto, né? Então vocês percebam como funcionam as coisas, que nem aconteceu quando Saulo de Tarso já estava convertido, já estava até pregando já tudo que Jesus ensinou. Tinha um momento que ele estava em Jerusalém. Ele não sabia se ele ficava, se ele ia embora. Ele começou a orar a Deus e pedir: o que eu faço? Fico aqui, não fico? Aí uma luz apareceu para ele. Ele achou que era Jesus, mas não era não, era Estevão, que Estevão acompanhava ele direto. Estevão desencarnado. E aí a luz falou na mente dele. Foi uma telepatia, né? Uma comunicação telepática. Sai de Jerusalém, vai para outra cidade. Os que estão aqui não estão preparados para o testemunho. Ou seja, não estão preparados para os ensinamentos de Jesus. Sai daqui e vai para outro canto. Você vai voltar em outra ocasião. Ou seja, as pessoas ali não estavam preparadas para o conhecimento que ele ia trazer. Assim como acontece no YouTube. Só que no YouTube não tem como. Você joga o vídeo no YouTube, todo mundo vai ver os que estão preparados e os que não estão preparados. Então, os que estão preparados para aquele conhecimento que está sendo trazido vão reagir de uma forma, e os que não estão preparados vão reagir de outra forma. E quem traz os ensinamentos vai ter que aprender a lidar com isso. Porque hoje nós temos YouTube. Na época de Paulo de Tarso não tinha YouTube. Nossa, o cara tinha que viajar, tinha que andar de cavalo, tinha que andar de camelo para poder sair pregando para as pessoas. Hoje nós temos YouTube, a gente faz isso de dentro de casa, vai para o mundo todo. Hoje nós temos essa facilidade. Então é só para a gente refletir como é que funciona, como é que a espiritualidade trabalha. Quando você traz, aqui na Terra, tá, gente? Aqui na Terra a visão das pessoas é uma outra visão, diferente de outros planetas. Então vamos focar aqui na Terra agora. Aqui na Terra, quando você traz um conhecimento novo, um conhecimento muito diferente do que eles estão acostumados, muitos vão gostar, vão falar: poxa, que conhecimento novo, legal, adorei e tal, mas todos vão pensar dessa forma? Não. Vai ter uma parcela de pessoas que vai agir da seguinte forma: não vai aceitar aquele conhecimento novo. Então muitos vão receber aquele conhecimento novo com fúria, com muita raiva.
e até mesmo vontade de destruir aquele conhecimento que está sendo trazido, com muita raiva. Mas elas continuam olhando aquele conhecimento, olhando, por algum motivo, alguma coisa os arrasta aqueles conhecimentos, ela continua olhando aqueles conhecimentos, aquelas informações que estão sendo trazidas, e ela vai respondendo com fúria ainda durante um tempo, porque o primeiro momento é o da fúria. Fúria, fúria, fúria. Depois ela fica ouvindo tanto aqueles conhecimentos, fica ouvindo tanto aquelas coisas que estão sendo trazidas, que ela começa a prestar atenção, ela começa a refletir, começa a pensar, puxa, cara, não é que ele está certo nisso, naquilo? Começa a ficar em cima do muro. Aí ela sai da fúria, ela dá uma acalmada, aí ela vai para cima do muro. O que é um em cima do muro? Ela aceita e não aceita. Aceita e não aceita. Aí ela fica mais um tempão em cima do muro. Aceito, não aceito, isso eu aceito, isso que ele falou, não aceito, isso eu aceito, isso eu não aceito, mas ele já não está mais furioso, ele está mais calmo, está mais tranquilo, está em cima do muro. Aí fica um tempão em cima do muro. Depois de ficar um tempo, porque enquanto ele está em cima do muro, ele continua ouvindo mais, continua ouvindo mais, continua ouvindo mais, e quando começa a vir mais coisa, ele começa a ter muita coisa que é falada, ele até aplica nele, fala, puxa, isso aconteceu comigo, como é que ele sabe, ele nem me conhece? Puxa, isso está acontecendo comigo e tal, ele começa a se interessar por aquilo, mas ele está em cima do muro ainda, aceito ou não aceito, mas a fúria já foi embora, ele já está mais tranquilo. Depois de ficar um bom tempo em cima do muro, aí chega um momento que ele acaba aceitando, ele se entrega àquilo. Quando ele se entrega àquilo, vem a aceitação. Aí chega a hora da aceitação. E quem está trazendo esse conhecimento novo tem que entender o momento daquela pessoa. Tem que entender a fúria dela, que ela vai ficar um bom tempo na fúria, né, o ofendendo e tudo mais. Então ele tem que aguentar aquelas ofensas todas, tudo aquilo de ruim que aquela pessoa está fazendo com ela. Ele tem que entender, porque é o momento dela de fúria. No momento de fúria ela vai reagir dessa forma. Então quem está trazendo conhecimento novo tem que entender. Opa, ele está no momento da fúria, eu vou entender. Ele está me ofendendo, ele está fazendo um monte de coisa, eu vou ficar quietinho na minha. Ele está no momento da fúria, vou continuar. Aí continua. Até que já ele vai para cima do muro, aí fica mais tranquilo e fica meio lá nem cá. Um tempão também, e continua falando mais. Até que ele entra na aceitação. Ou seja, aí é quando aquele conhecimento novo entrou. Com muitos aqui na Terra é desse jeito. Ainda é assim que aqui na Terra funcionam as coisas. Porque aqui é uma escola de evolução primária. Uma escola de evolução primária. As informações do universo que nós temos aqui são mínimas. Apesar de nós termos uma riqueza de informações bem grande, mas ainda são mínimas, porque os conhecimentos no universo ainda têm muita coisa. Então sempre virá algo novo, sempre virá uma informação nova. Uma informação nova sempre estará invadindo a sua casa através da internet. E pode ter certeza, você será empurrado, com certeza, a essas informações novas. É o universo te convidando a abrir a mente. É o universo te convidando a evoluir, a crescer. Não anular o que você aprendeu, mas acrescentar. É o universo, Deus, te convidando a crescer, a se tornar um espírito mais maduro, com a mente mais aberta, com a consciência mais expandida, elevar mais o seu padrão vibratório através dos conhecimentos novos que estão vindo, a sua frequência, o seu entendimento de universo e o seu entendimento de Deus. E com tudo isso, para que tudo isso? Para quê? Para você se aproximar mais dele, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais felicidade, mais alegria e mais pessoas você ajuda. Até que você cresce tanto, você se aproxima tanto de Deus, você cresce tanto que você se torna o governador de um planeta. E aí Deus vai colocar uma humanidade inteira de um planeta para você tomar conta. De tanto conhecimento que você adquiriu, de tanto que tu se aproximou dele. E você vai fazer tudo isso com amor, mas não para por aí, porque você vai continuar crescendo mais. Até que ele vai colocar 3 planetas para você tomar conta. E aí você cresce mais, ele vai te dar um sistema solar inteiro com 10 planetas para você tomar conta. E aí tu cresce mais, tu se torna um Cristo solar. E aí tu vai ser um Cristo não de um planeta, mas de um Sol, que vai tomar conta de um sistema solar inteiro, junto com outros que estão lá. Só que não para por aí. Você vai crescer mais. Aí Deus coloca você para tomar conta de 1/4 de uma galáxia.
cresce mais. Aí ele bota você para tomar conta por 2/4 de uma galáxia. Tu vai crescer mais, tomar conta de 3/4 da galáxia. Cresce mais, vai tomar conta da galáxia inteira. Aí tu cresce mais, aí vai tomar conta de 2 galáxias. E isso vai indo, até que você toma conta de um universo inteiro. Só que dentro de um super universo existem milhares de universos. E aí você vai ter que tomar conta primeiro dos outros milhares de universos, que vai demorar muito tempo, mas não tem problema. Tu já está tão evoluído que tu não tem mais pressa de nada já há muito tempo. Tu está tranquilão, tá de boa. Aí depois de eras, muitas eras, tu vai tomar conta de um super universo inteiro. Só que isso, gente, é papo para muito tempo. Não são bilhões de anos ou trilhões de anos. É mais do que isso. Eu estou falando anos terrestres, para vocês entenderem o tempo. É dessa forma que funciona. E aí toda essa visão que eu estou passando para vocês agora faz com que eu, Pedro, me torne um protozoário, que eu sou. Eu sou um protozoário no universo. Eu, Pedro, no meio de tudo isso, eu sou um protozoário. E aí eu pergunto para vocês, mediante tudo isso que eu acabei de dizer agora, qual é a importância de um espírito que é mais evoluído de um planeta primitivo ou de provas e expiações? Não é nada. Nada. Então esse espírito que é o mais evoluído de um planeta de provas e expiações ou primitivo, pode ser até mesmo um espírito mais evoluído de um planeta regenerado, de um mundo regenerado. Pode ser até mesmo um espírito mais evoluído de um mundo ditoso. Ele não é nada no universo. E aí eu pergunto para vocês, ele vai ser arrogante? Ele vai ser vaidoso? Ele vai ser cheio de ego? Claro que não, porque ele tem uma visão muito maior do todo. E mesmo ele sendo o mais evoluído até mesmo de um planeta ditoso, ele ainda é muito pequeno. Muito, muito pequeno. E ele tem essa visão do universo, então ele sendo o mais evoluído daquele planeta ditoso, ele não vai ficar arrogante, cheio de si, eu sou o melhor, eu sou o cara. Não, não vai. Até porque ele já evoluiu tanto que isso já saiu dele. Então isso é para a gente pensar de como funciona o universo. Gente, nossa galáxia Via Láctea tem em média 105 mil anos-luz. 105 mil anos-luz. O que eu quero dizer é que para você viajar de um ponto ao outro da galáxia da Via Láctea, na velocidade da luz, você vai demorar 105 mil anos para sair de um ponto da Via Láctea para o outro. Isso viajando na velocidade da luz, que vocês acham que é muito rápido. Vai demorar 105 mil anos. Foi descoberta uma galáxia aí, pela NASA, que tem 3 milhões de anos-luz de diâmetro. Foi descoberto pela NASA uma galáxia que tem 3 milhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, se você viajar na velocidade da luz de um ponto dessa galáxia ao outro, vai demorar 3 milhões de anos. Tu já virou arcanjo. Essa viagem, você é humano agora. Quando você terminar essa viagem, tu já é um arcanjo na evolução. Buga, né? Buga bastante. E com todas essas informações que eu estou passando para vocês, as pessoas estão presas na Terra, que não é quase nada no universo. Presas aos problemas da Terra. Presas ao poder que a Terra oferece, que o mundo oferece. Presas aos prazeres da Terra. Presas a brigarem um com o outro por causa de pontos de vista, por causa de política, por causa de religião, por causa de opinião diferente. Um se degladiando com o outro, brigando, se ofendendo, se perseguindo, se matando, por causa de uma opinião diferente
pode ser, seja lá do assunto que for. No meio de tudo isso que eu acabei de dizer, que ainda é pouco. Então tudo isso, todas essas picuinhas que tem aqui na Terra, todas essas brigas, todas essas discussões, tudo que é de ruim aqui se torna algo bem mesquinho, né? Bem pequeno, e uma perda de tempo muito grande em meio a tudo isso. É uma perda de tempo, mas é uma perda de tempo muito grande. Vamos botar a cabeça para raciocinar. Se as pessoas tivessem esse pensamento, já não teria mais guerras no planeta. Aqui já era um mundo até mesmo ditoso. E nós já seríamos todos livres do universo e teríamos contato com os nossos irmãos de outros mundos, de outras raças. Porque já não seríamos mais destrutivos para eles perante os nossos pensamentos e emoções destrutivos. A evolução já poderia estar totalmente acelerada. Totalmente acelerada. Vários profetas já trouxeram informações e as informações deles, de alguns deles, não todos, foram destruídas. Por exemplo, Akenaton só trouxe coisa boa, falou de Atom, que era Deus, como verdadeiramente é, o Deus único e tudo mais que Moisés também trouxe. O que fizeram com os ensinamentos de Akenaton? Assassinaram Nefertiti, assassinaram logo depois Akenaton, entraram em Amarna, que foi o local que Akenaton construiu, né? Os sacerdotes de Amon entraram em Amarna, o que eles fizeram? Destruíram toda a cidade, assassinaram Akenaton, todos os outros que seguiam Akenaton, destruíram toda a cidade, e tudo que Akenaton ensinou, de tudo que ele escreveu, eles destruíram tudo que Akenaton ensinou. Tudo, para que aqueles ensinamentos não se propagassem para os outros. Eles destruíram tudo que Akenaton ensinou. Tudo que Akenaton escreveu para as pessoas, ensinando quem era Deus, como é que era Deus, que era amor, que era fraternidade, que era para todo mundo se amar, todos aqueles ensinamentos que Jesus ensinava, só que ele veio antes de Jesus, ele estava preparando o caminho para Jesus vir. Todos aqueles ensinamentos foram destruídos pelos sacerdotes de Amon, sendo que os sacerdotes de Amon eram religiosos, extremamente fanáticos, totalmente inspirados pelas trevas, pelos espíritos das trevas, que eles achavam que os pensamentos eram deles e os pensamentos deles estavam totalmente dominados pelos espíritos das trevas, e essas pessoas, esses sacerdotes de Amon que se achavam os bonzões, os sabedores de tudo, os conhecedores de todo o conhecimento do universo, estavam sendo marionetes nas mãos dos espíritos das trevas para destruir toda a obra de luz que Akenaton trouxe, para que pudesse tentar perpetuar as trevas no planeta. Ou seja, eles não queriam aquela luz no planeta, queriam que todos continuassem na ignorância, com rituais, matança de animais, idolatrando falsos deuses, para que o povo ficasse na ignorância e fosse controlado. Porque se eles adquirissem o conhecimento como ele verdadeiramente é, o conhecimento é libertador. Então eles perderiam o controle com relação aos seres humanos. E os trevosos desencarnados e os sacerdotes de Amon, que se associavam aos trevosos desencarnados, que tinham os mesmos pensamentos, eles tinham afinidade de interesses, eles não queriam perder o controle da humanidade. Eles queriam ter a humanidade no controle deles, porque eles queriam poder. E Akenaton, com os ensinamentos que ele trazia, libertava as pessoas daquele pensamento de religioso, cheio de fanatismo, cheio de rituais desnecessários, matanças de animais, adorando falsos deuses, deuses em formas de estátua. O Akenaton trazia a realidade do Deus do universo, que está em tudo e em todos. É bem diferente, né? Então, eles destruíram tudo que Akenaton trouxe. Isso é feito até os dias de hoje. Todo o conhecimento de luz que é trazido, os espíritos das trevas tentam fazer de tudo para destruir tudo aquilo que foi trazido, apagar tudo aquilo que foi trazido, ou deturpar, desacreditar tudo aquilo que foi trazido. Fazer com que aquele conhecimento seja colocado todo em descrédito, se aproveitando da ignorância da maioria da população. Porque eles sabem que a maioria da população é ignorante. E eles sabem fazer isso muito bem feito.
E aí todo conhecimento de luz é todo deturpado, todo desacreditado ou apagado, destruído, para que todos continuem na ignorância e sejam controlados por eles. E aí o planeta Terra não sai das trevas. E aí todo mundo fica na roda de Sansara, não sai daqui, e eles controlando todos, dominando todo o planeta. Os invisíveis, aqueles que estão por detrás do véu. Porque os encarnados que são inspirados por eles, os chefes de nações, os políticos, os religiosos, os artistas, os grandes empresários, esses são marionetes nas mãos de verdadeiramente quem está no poder e quem está controlando. São marionetes. E os da luz que são enviados são marionetes dos espíritos da luz, porque tem que ter um equilíbrio. Só que os marionetes dos espíritos da luz é no bom sentido. Os espíritos da luz não controlam ninguém, não forçam ninguém a nada. É só forma de dizer. Então todos esses que são dominados pelos espíritos das trevas, religiosos, políticos, governantes, corruptos, né? Religiosos fanáticos, né? Cheios de doutrina, cheios de dogmas, encarcerados em dogmas, com dogmas pétreos. Sabe o que é um dogma pétreo? Aquilo que não pode mudar. Ou seja, ficar naquela mesmice. E sempre dizem assim, não tem nada novo, não tem nada de novo para vocês permanecerem naquele conhecimento até o fim da vida e não expandir. Esse é um discurso que eles usam. Não tem nada novo. Esse é um discurso das trevas. Não existe nada novo. Tudo é velho. Para querer desacreditar e desmerecer todo o novo que está sendo trazido do universo. Não foi trazida a terceira revelação? Existe a quarta revelação, existe a quinta, existe a sexta, existe a sétima, existe a infinita revelação. Sempre vai ter uma revelação nova. Não podemos parar na terceira. A terceira é o início ainda, só a terceira. Ainda tem milhares, milhões de revelações. Temos que refletir. Então, gente, essas informações é para a gente pensar um pouco. Lembra das pirâmides? Olha as pirâmides aí. Já descobriram o que está embaixo da pirâmide? Centenas de metros abaixo da pirâmide. A pirâmide é só a ponta do iceberg. O que tem lá embaixo das pirâmides? Foi construída por quem? Por escravos? Com pedras de 10 toneladas, 12 toneladas, 13 toneladas, 15. Eles não tinham nem tecnologia para mover essas pedras. As pirâmides foram construídas por extraterrestres. E tudo que está embaixo delas já não está mais oculto. Está tudo aí. Não dá mais para esconder. A verdade está fazendo isso aqui, ó. E os das trevas estão desesperados. Desesperados. Tudo que eles estão fazendo contra toda e qualquer obra de luz é desespero. Os espíritos das trevas e as suas marionetes encarnadas. É desespero. Porque acabou para eles. Você está na Matrix. Quando você resolve sair da Matrix, a Matrix inteira vai em cima de você. A Matrix vai fazer de tudo para que você retorne para ela. Quando você resolve sair da Matrix, como é que a Matrix vai fazer de tudo para que você retorne para ela? Como são as pessoas que a Matrix vai usar para que você retorne para ela? Sabe quem eles vão mais usar? Os que estão mais próximos de você. Seus amigos, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus primos, que não saíram da Matrix. Os que não saíram. Se só você saiu, ou você e mais um parente saiu, todos os outros vão em cima de você e do outro que saiu, do seu primo que saiu junto com você, ou do seu irmão que saiu junto com você da Matrix, ou só você. Eles vão usar a sua família para dizer que você é um louco, que você enlouqueceu, que você é um maluco, que você perdeu a sanidade, falando que você os abandonou. Eles vão fazer a chantagem emocional, crianças que eles são. Você abandonou a sua mãe, você abandonou o seu pai. Ou a filha vai falar, mãe, você me abandonou.
Você abandonou as suas filhas ou os seus filhos, você abandonou os seus parentes. Não abandonou, ele continua dando assistência. Continua visitando, continua cuidando, não abandonou nada. Mas ele está com um pensamento diferente e com uma vida diferente, ele já não está mais tão disponível como era antes. Aí as crianças mimadas querem aquilo de volta, porque mamãe fazia tudo. Mamãe que saiu da Matrix fazia tudo, era escrava da filha ou dos filhos. Mamãe era escravinha, fazia tudo o que eles queriam. Mamãe, quando saiu da Matrix, mudou a vida, deixou de ser escrava. E aí, quando ela deixa de ser escrava, os filhinhos que escravizavam mamãe e papai que saiu da Matrix vão ser obrigados a sair da zona de conforto, porque não tem mais mamãe, não tem mais papai para fazer tudo para eles. Os filhinhos já estão adultos. Eles vão ser obrigados, vão ser forçados a sair da zona de conforto, ou seja, eles serão empurrados e obrigados a evoluir e a crescer. A Matrix não quer isso. A Matrix quer que você seja escravo dela. A Matrix quer que você acorde 6 horas da manhã, tome café, vá para o trabalho, volte, jante, vê um pouco de futebol, de novela, vá dormir, e no dia seguinte faz a mesma coisa, e no final de semana vai no cinema, ou vai à praia, ou vai passear no bosque, sempre a mesma coisa. Aquela viagenzinha para a serra, sempre a mesma coisa. A Matrix quer isso. E quando você sai disso, a Matrix vai fazer das tripas coração para você voltar. Usando quem? Todos os outros que estão na Matrix para te perturbar o tempo inteiro. Que será quem? Principalmente os da sua família, os que estão ao seu redor. Você será visto como um louco. É assim que a Matrix trabalha. E nós estamos esclarecendo isso para vocês. Que nós não nos podemos prender a um planeta azul de 13 mil quilômetros e pouco de diâmetro. Nós temos todo um universo em volta de nós, com planetas, com vida. A vida transborda no universo. Deus não seria Deus para criar um universo com trilhões de galáxias, com bilhões ou milhões de planetas dentro, para criar vida inteligente só no planeta Terra. Acorda, cresce, expande. Existe muito mais do que você imagina. Muito mais. E muita coisa está fora da sua compreensão. Totalmente fora da sua compreensão. Deus não ia criar um planeta com vida inteligente só aqui. Se você acha que nos outros sistemas é impossível ter vida humana, você está com uma visão terrestre de que um sistema solar tem que ter um sol só, ou tem que ser desse jeito aqui para poder caber vida. Você está pensando na vida terrestre daqui. A vida em outros mundos nem sempre é feita dessa matéria bruta. É outra forma de vida totalmente diferente. Os seres que estão lá, os corpos deles são mais sutis, vibram em outra frequência. Tem planetas que os seres que estão lá, que vivem lá, inteligentes, nem precisam da luz do sol. Quem disse que eles precisam da luz do sol? Essa é uma visão terrestre, é uma visão humana. Os seres que estão lá, a forma de vida deles é totalmente diferente. Existem planetas que os seres têm tanta luz, que a sua própria luz é a luz própria, e não precisa de uma estrela. E ele é tão sutil que os seus olhos físicos, seus olhos carnais não vai conseguir vê-los. Você terá que ser desdobrado 2 vezes. Você vai ter que ser desdobrado do corpo físico e do seu corpo astral para poder conseguir enxergá-los. E mesmo assim você pode enxergá-los embaçado, mesmo em corpo mental, porque o seu corpo mental não é tão evoluído como o corpo mental deles. O corpo mental deles é tão evoluído, tão sutil, que faz com que o seu corpo mental se torne grosseiro e pesado. Nunca ouviram isso, não é? Vocês só ouvem do perispírito sutil e o perispírito pesado, materializado, pois isso também existe com o corpo mental, porque existem níveis de evolução para aquele que já adquiriu a segunda morte pela evolução. Abandonei meu perispírito agora pela evolução. Vou viver em corpo mental. Você é uma criança no corpo mental. Você abandonou o perispírito agora.
Você está vivendo em corpo mental? Maravilha! Você está em corpo mental, mas existem espíritos que já vivem em corpo mental há 10 milhões de anos. Então o seu corpo mental, para esses que já vivem em corpo... O seu corpo mental que você adquiriu agora, a liberdade, os outros que já vivem em corpo mental há 10 milhões de anos, o seu corpo mental para eles é grosseiro. Grosseiro. O deles é mais sutil. Então, mesmo você desdobrado em corpo mental, se você for visitar esses seres que vivem em corpo mental já há milhões de anos, você não vai conseguir enxergá-los direito. Talvez você tenha que ser desdobrado pela uma terceira vez. Talvez você tenha que ficar em corpo búdico, no seu corpo búdico, que é mais sutil que o seu mental superior, para poder enxergar esses que estão em corpo mental superior. Estou bugando a cabeça de vocês? Eu não estudei para te falar isso para vocês. Tudo isso que eu estou falando agora, eu não estudei. Somente sai. E eu estou passando isso para vocês. Com certeza absoluta e convicção do que eu estou dizendo, porque é deste jeito. Então está na hora de abrir a mente, tirar a visão humana e dizer: só aqui na Terra pode ter vida inteligente. Porque aqui tem um sol, é desse jeito, é desse jeito. Os cientistas falam assim. Os cientistas com a visão humana. Chegou a hora de associar a sua ciência, a sua medicina, à espiritualidade. Enquanto você ficar na sua medicina e na sua ciência material, você pouco vai crescer. Quando você associar a sua medicina e a sua ciência à espiritualidade, nossa, muitos dizem que o céu é o limite. Eu digo para vocês que o universo é o limite. O universo infinito é o limite. A forma de vida em outros mundos, seja de um sistema binário ou não, a forma de vida lá é diferente da sua forma de vida aqui da Terra, dessa matéria bruta. Eles não precisam do que você precisa para viver. Muitos deles não precisam de água, não precisam comer animais, não precisam comer nada. Muitos deles se alimentam de amor somente. Amor é o alimento deles. Alegria é o alimento deles. Felicidade é o alimento deles. E como eu disse, eles não precisam da luz do sol, mesmo que no sistema deles tenha sol. A função do sol é muito maior do que vocês possam imaginar e está fora da compreensão da humanidade da Terra. O sol serve para muito mais coisas. Não só para iluminar o seu planeta ou te dar vitamina D. Ou para você se bronzear. O sol serve para muito mais coisas. Então não se limite à forma de vida terrestre. Existem inúmeras formas de vida no universo, totalmente diferente da sua forma de vida, do seu habitat, do seu costume, da sua cultura, da sua forma de pensar. Sua forma de pensar não é a verdade absoluta do universo. Se você se unificar a átomo, você vai entender isto. Se você não se unificar a ele, você não vai compreender. Vai continuar sem entender. E vai continuar tentando combater a verdade. Unifique-se com o átomo e você vai expandir completamente o seu entendimento. Você não vai se limitar a um planeta. Você terá todo o universo dentro de você. E quem olhar nos seus olhos verá o universo dentro de você.
E muitos vão dizer, eu olho nos seus olhos e vejo um universo em você, porque ele está todo dentro de você. Isso quer dizer que você se unificou a ele. Então vamos expandir um pouco mais. Que a luz, a paz e o amor de Atom estejam nos seus corações. Muito obrigado.